Você já parou para pensar por que governos e bancos ficam tão desconfortáveis quando o assunto é Bitcoin? Talvez não seja apenas porque se trata de tecnologia, mas porque ele ameaça revelar o que os bancos não querem que você saiba. Enquanto eles pregam estabilidade, o mundo vive mergulhado em crises financeiras sucessivas, e a cada uma delas, quem mais perde é você, que trabalha, guarda um pouco do que ganha e acredita que o dinheiro no banco está seguro. Mas e se eu te dissesse que esse seguro é apenas uma ilusão cuidadosamente construída? O paradoxo é fascinante. Quanto mais eles tentam esconder, mais evidente se torna que existe uma alternativa fora do alcance dos poderosos. O Bitcoin não é apenas um ativo de promessa de riqueza digital, de liberdade financeira e de uma verdadeira transformação financeira. É claro que eles vão tentar te convencer de que isso é arriscado, perigoso, até insustentável. Afinal, se todo mundo descobrisse que é possível proteger seu dinheiro fora do sistema bancário, o jogo de poder mudaria para sempre. E aqui está o detalhe que incomoda. A história mostra que os maiores segredos sempre foram guardados a 7 chaves. O ouro já foi esse segredo, o dólar já foi esse segredo. E agora? O Bitcoin é a nova chave. A pergunta é: você vai continuar acreditando na narrativa oficial ou vai olhar além do que dizem? Porque entender isso pode ser o divisor de águas entre continuar preso às promessas do sistema ou descobrir, de uma vez por todas, como funciona o caminho da verdadeira independência financeira. Imagine acordar um dia e perceber que seu saldo bancário simplesmente desapareceu. Parece cena de filme de ficção, mas não é. A crise financeira mundial já mostrou várias vezes como governos e instituições podem congelar contas e limitar saques. Nesse cenário, as pessoas começam a buscar alternativas para proteger seu dinheiro, e é justamente aí que surge a força da riqueza digital, como o Bitcoin. Bancos centrais correm para acumular ouro, enquanto investidores privados se antecipam comprando criptomoedas. E isso não acontece por acaso, mas por causa dos segredos dos bancos que raramente chegam ao público. Agora, pense comigo. Se os maiores gestores de riqueza do mundo estão diversificando para ativos que não dependem de bancos tradicionais, por que alguém comum não faria o mesmo? É aqui que entra o conceito de transformação financeira. É entender que não dá mais para depender apenas do real, do dólar ou do euro. A busca por liberdade financeira passa, inevitavelmente, por compreender ativos que funcionam fora do alcance do governo. É como se fosse uma porta secreta que só alguns conhecem. Um caminho que revela o que os bancos não querem que você saiba. Quando um governo entra em colapso ou sofre sanções, a moeda local pode virar pó da noite para o dia. A Argentina e a Venezuela são exemplos claros de como a inflação pode destruir gerações inteiras. Nesses momentos, ter acesso a uma riqueza digital que não pode ser confiscada nem manipulada é como ter um cofre invisível, sempre à disposição. E é justamente essa corrida silenciosa, que já acontece nos bastidores, que abre espaço para uma nova era. Só que entender isso é só o primeiro passo, porque o que vem depois pode mudar completamente a forma como enxergamos o dinheiro. É curioso observar como o mundo funciona. Aquilo que parece uma fraqueza, muitas vezes, se transforma em força. Quanto mais o Bitcoin sobe, mais gente quer minerar, mais energia é consumida. E, paradoxalmente, mais difícil fica para as moedas tradicionais competirem. É como se fosse um jogo de xadrez, onde a cada movimento a crise financeira mostra uma nova face. E quem entende os bastidores começa a proteger seu dinheiro de forma mais inteligente. O próprio sistema que parece ameaçar a estabilidade acaba reforçando a ideia de que a riqueza digital veio para ficar. Um bom exemplo disso é Michael Saylor, CEO da MicroStrategy. Ele percebeu cedo que a moeda fiduciária perde valor com o tempo e decidiu usar a dívida barata em dólar para comprar Bitcoin. Alguns o chamam de louco, outros de gênio, mas a verdade é que ele entendeu um segredo poderoso. A dívida pode ser um trampolim para ganhar dinheiro com criptomoeda. Ele arriscou, mas fez isso com visão de longo prazo. E isso abre a reflexão. Será que não estamos ignorando justamente o que os bancos não querem que você saiba? Pense na diferença. Enquanto muitos ainda guardam suas economias em cadernetas de poupança que rendem menos que a inflação, grandes investidores estão comprando ativos digitais que podem multiplicar seu valor. Essa é a essência da transformação. É parar de pensar apenas em sobrevivência e começar a enxergar oportunidades de crescimento. É como trocar um barco furado por um transatlântico blindado em plena tempestade. Mas claro, essa jornada não para aqui, porque o próximo passo é entender o verdadeiro diferencial que dá ao Bitcoin uma força que as moedas tradicionais jamais terão. O que torna o Bitcoin tão especial não é apenas a sua tecnologia, mas a sua escassez.
Diferente do papel moeda, que pode ser impresso sem limites em uma crise financeira, o Bitcoin tem um teto definido. Nunca existirão mais do que 21 milhões de unidades. Isso muda completamente o jogo, porque cria um ativo verdadeiramente raro. É como se fosse o novo ouro digital, só que com a vantagem de poder ser movimentado em segundos, em qualquer parte do mundo. Para quem quer proteger seu dinheiro, esse é um detalhe que os governos não conseguem manipular. Agora compare com o que acontece no sistema tradicional. Os bancos centrais imprimem moeda a cada nova crise, prometendo estabilidade, mas na prática, entregando inflação. Esse é um dos segredos dos bancos que pouca gente percebe. Quando há excesso de emissão, o dinheiro que você tem guardado perde valor silenciosamente. Já a riqueza digital, por ser limitada, segue uma lógica inversa. Quanto mais aumenta a procura, mais o preço dispara. Isso não é uma promessa, é matemática pura. É justamente essa característica que dá ao Bitcoin um poder transformador. Ele não depende de políticos, não pode ser inflacionado artificialmente e se encaixa na busca pela liberdade financeira. Imagine alguém que comprou Bitcoin há 10 anos e segurou até hoje. Essa pessoa experimentou uma verdadeira transformação financeira, algo que muitos ainda acreditam ser impossível. E é aqui que mora a pergunta que incomoda. Se o sistema fiduciário é um grande experimento, quem garante que o final dele será feliz? Talvez a resposta esteja mais próxima do que imaginamos. Na verdade, o Bitcoin ainda não está nas padarias, nem nos postos de gasolina. Você não vai sair para comprar um sanduíche e pagar em satoshis, pelo menos não por enquanto. Isso mostra seus limites como meio de pagamento diário. Mas pense bem, será que ganhar dinheiro com criptomoeda precisa estar ligado a pagar o cafezinho? Na prática, seu valor está naquilo que mais importa em uma crise financeira. A capacidade de proteger seu dinheiro contra a corrosão das moedas comuns. Ele pode não ser a melhor unidade de conta hoje, mas já se firmou como algo que desafia os padrões tradicionais. Muitos governos tentam responder criando versões digitais de suas próprias moedas, os chamados CBDCs. A ideia é usar o blockchain, mas mantendo o controle centralizado. É quase como entregar uma chave de cofre digital ao mesmo banco que já decide quanto do seu saldo você pode movimentar. Parece moderno, mas no fundo carrega os mesmos segredos dos bancos que sempre limitaram a população. É por isso que o Bitcoin, mesmo com suas dificuldades, representa um sopro de independência em meio ao labirinto do sistema financeiro. O mais interessante é que, mesmo sem ser usado no dia a dia, o Bitcoin continua crescendo em relevância como reserva de valor. É como ter um quadro raro, que não serve para pagar contas, mas cujo preço aumenta a cada ano. E quem enxerga essa lógica cedo vive uma verdadeira transformação financeira. A riqueza digital talvez não esteja pronta para substituir moedas fiduciárias na vida cotidiana, mas ela já está moldando uma nova mentalidade de liberdade financeira. E isso nos leva a um ponto ainda mais delicado. O que aconteceria se o sistema atual sofresse um colapso cibernético e nossas contas simplesmente desaparecessem? Agora imagine o seguinte cenário. Você acorda, tenta acessar sua conta no banco e nada. Seu saldo sumiu, o aplicativo não abre, caixas eletrônicos parados. Uma crise financeira cibernética não é ficção. É um risco real em um mundo hiperconectado. Nesse momento, quem depende apenas do sistema bancário estaria em apuros. É exatamente aí que entra o papel do Bitcoin como uma forma de proteger seu dinheiro. Não importa se o banco fechou ou se o governo bloqueou. A riqueza digital permanece acessível, registrada em blockchain, fora do controle de qualquer autoridade central. Ouro sempre foi considerado porto seguro e, com razão, mantém valor por milhares de anos resistindo a impérios, guerras e colapsos. Esse é o que os economistas chamam de vendabilidade temporal. Já as moedas fiduciárias brilham em outro ponto. São fáceis de transferir, rápidas de usar, a chamada vendabilidade espacial. O problema é que o ouro é pesado para transportar e a moeda fiduciária perde valor com o tempo. O Bitcoin surge como a síntese desses dois mundos, combinando resistência temporal e agilidade espacial. Esse é um dos grandes segredos dos bancos. Eles sabem que, se essa percepção se popularizar, muita gente vai buscar independência. E veja que curioso, enquanto a maioria das pessoas ainda está preocupada apenas em guardar alguns reais ou dólares, grandes players já enxergam o Bitcoin como um cofre invisível. Para quem busca liberdade financeira, isso representa muito mais do que investimento. É uma forma de não ser refém do sistema. Essa é uma verdadeira transformação financeira que vai além de enriquecer. É sobre independência.
E se hoje já temos sinais dessa mudança, o que dizer de um futuro onde governos em crise e países sancionados começam a negociar em criptomoedas? Esse é o próximo ponto que precisa ser compreendido. Quando países entram em conflito ou sofrem sanções internacionais, surge uma pergunta inevitável: como continuar comprando e vendendo sem depender do dólar? Foi exatamente o que aconteceu com a Rússia. Muitas nações não aceitavam rublos, mas aceitariam ouro ou, cada vez mais, Bitcoin. É aqui que entra um detalhe impressionante. Não importa se a transação é de R$100 ou de bilhões, a taxa de envio em Bitcoin continua praticamente a mesma. Isso muda o jogo, porque em meio a uma crise financeira, quem entende esse mecanismo consegue proteger seu dinheiro de formas que antes pareciam impossíveis. Esse cenário mostra como o Bitcoin pode se tornar algo muito maior do que um simples ativo digital, um lastro supranacional. Pense nisso como uma balança justa, que não favorece um governo em detrimento de outro. É a união entre riqueza digital e confiança global. E o mais interessante é que tudo isso acontece longe das manchetes convencionais. É justamente aí que está o que os bancos não querem que você saiba. Enquanto ainda tratam a moeda fiduciária como única opção viável, os bastidores já apontam para outro caminho. A grande questão é que mudanças de hábito não acontecem da noite para o dia. Mas quando a tecnologia se alinha ao costume, nada consegue impedir a transformação. Lembra quando enviar dinheiro internacionalmente era lento e caro? Hoje, um simples Pix atravessa fronteiras. Agora, imagine esse mesmo sistema, só que baseado em uma reserva que ninguém pode manipular, confiscada ou inflacionada. É a promessa de uma verdadeira transformação financeira, capaz de entregar liberdade financeira em escala global. E se esse futuro está tão próximo, o que pode estar por trás da resistência dos governos em permitir que as pessoas despertem para essa realidade? Se você chegou até aqui, já percebeu que não estamos falando apenas de moedas digitais ou de tecnologia, mas de uma mudança profunda na forma como lidamos com o dinheiro. A grande questão é: você vai continuar acreditando cegamente nos bancos e governos ou vai buscar caminhos para proteger seu dinheiro de uma nova crise financeira? Afinal, a história mostra que quem se antecipa sempre colhe os maiores frutos. Pense nisso. Quantas vezes você já ouviu promessas de estabilidade que nunca se cumpriram? Quantas vezes a inflação corroeu seu poder de compra sem que você pudesse fazer nada? Está na hora de parar de repetir os mesmos erros e começar a explorar o universo da riqueza digital, entendendo como ela pode te conduzir a uma verdadeira transformação financeira. O que está em jogo aqui é a sua liberdade financeira. E ninguém vai lutar por ela além de você mesmo. Agora eu quero te provocar. Se você pudesse começar hoje a trilhar um caminho para ganhar dinheiro com criptomoeda, o que te impediria de dar o primeiro passo? O conhecimento está nas suas mãos, mas a ação depende apenas de você. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo comigo como desvendar os segredos dos bancos e descobrir o que os bancos não querem que você saiba. Porque no fim das contas, a verdade é simples: crise é para quem dorme.